Oi, gente, bem-vindos a mais um Wine Now. Hoje o nosso bate-papo é com a Roberta Santana. Ela é nutricionista, ela é educadora física, mãe, ela desenvolve uma alimentação equilibrada, um estilo de vida ativo e prazeroso. Oi, Roberta, é um prazer te receber aqui no meu podcast hoje, te conhecer pessoalmente. Hoje nosso bate-papo é sobre o vinho e a saúde. E eu aproveito para iniciar nossa conversa te pedindo para a gente fazer um debate sobre os possíveis benefícios associados ao consumo moderado do vinho com a saúde. Olá, Carol, tudo bem? Muito prazer, obrigada pelo convite. Esse assunto é um assunto que eu gosto muito, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vai entendendo que muito mais do que o consumo de algum alimento ou bebida especificamente, todo um estilo de vida vai ser o que vai favorecer a nossa saúde a longo prazo, a nossa qualidade de vida. E hoje a gente já tem assim bastante pesquisas, inclusive tem um seriado bem interessante que fala sobre os lugares com maior longevidade em todo o planeta e o que eles descobriram que existem pontos chaves que são parecidos em todos esses lugares, sendo que um deles é o consumo de vinho. Então, o consumo de vinho em quantidades moderadas está associado à longevidade, né, e qualidade de vida. Né? O que hoje a gente sabe? Que algumas pesquisas apontam que o consumo de vinho moderado, né, então, assim, pequenas quantidades, ele está associado a alguns benefícios cardiovasculares, né? Então, assim, tem benefícios na questão principalmente da melhora do colesterol bom, da diminuição do colesterol ruim, melhora na questão da agregação plaquetária, falando uma linguagem um pouco mais técnica, mas tudo isso sempre associado a um consumo moderado, né? Porque, assim, o álcool é perigoso quando ele é consumido de forma mais Sem maior, limite. sem limites, mais ilimitada. Outra questão, falando essa questão de excessos e sem limites. Então, essas limitações e riscos relacionados aos estudos, né? Esses riscos associados, obviamente, ao consumo excessivo. Quais são essas diretrizes, então, para um consumo seguro? Assim, a sociedade brasileira, ela não tem uma recomendação, tá? Então, o que eles recomendam? Que as pessoas que não bebam não comecem a beber. Não existe uma recomendação, você deve ingerir tanto. O que eles recomendam é que as pessoas que já consumam, né, consumam de forma moderada. E existem também pesquisas que recomendam o seguinte: tem muito mais evidências quando a gente consome regularmente uma quantidade menor do que aquelas pessoas que, por exemplo, não bebem durante a semana e chegam no final de semana e extrapolam. Isso não é legal, né? Já a Sociedade Europeia de Cardiologia, eles recomendam o uso de 100 gramas de álcool por semana, tá? Então, seria mais ou menos uma taça de vinho por dia, tá? Mas é a única que tem essa recomendação. A Associação Mundial do Coração também não tem recomendação de uso seguro, mas eles também sempre indicam que as pessoas que não rígidas, né, saudáveis, que elas, associado a hábitos de vida saudável, um estilo de vida saudável, elas possam consumir de forma moderada. Bacana. E a interação vinho-dieta, na tua opinião de nutricionista e educadora física também, como encaixar o vinho em uma dieta equilibrada e saudável? Então, eu sou a favor, né, de que a gente tenha momentos de socialização. Eu acho que a alimentação é um momento também de socialização. E eu acredito que as pessoas precisam ser felizes e terem prazer naquilo que elas estão fazendo. Então, não adianta a gente, por exemplo, ir num evento onde todo mundo está consumindo um vinho e tudo mais, a gente se reúne para isso, tu não poder consumir justamente, porque não está na minha dieta. Eu não sou a favor disso. Eu acho que a gente tem que eleger momentos, né? Tem que ter moderação e equilíbrio.
não beber todos os dias ou não exagerar na quantidade, mas eu sempre combino com meus pacientes, explico para eles que em alguns momentos pontuais eles podem sim fazer uso daquilo e fazer com prazer. Porque também acontece que as pessoas, o que elas fazem? Eu brinco assim que elas bebem com uma mão e se chicoteiam com a outra, porque elas estão culpadas e aí não conseguem nem curtir. E isso eu não gosto, eu acho que não é legal, porque eu penso que tudo que a gente tem que fazer com consciência, com prazer. E eu tenho bons resultados, meus pacientes fluem super bem assim. E, claro, sempre num conjunto de fatores. Mas dá tranquilamente para a gente consumir, né, o vinho de uma forma gostosa, prazerosa e equilibrada, sem prejudicar na dieta. Exatamente, até porque essa questão de tudo aquilo que tu te priva muito pode gerar uma compulsão também. A pessoa, ai, não Exato. pode, não pode, não pode. Daqui a pouco ela, quer saber? Vou lá e chuto o balde, bebe horrores, come horrores. Acho que tem muito isso, né? Sim, isso eu repito muitas vezes no consultório, que toda privação gera uma compulsão. Então, às vezes as pessoas se estipulam um objetivo muito forte para um curto espaço de tempo e daí em um outro curto espaço de tempo depois ela recupera tudo aquilo. Então a gente precisa achar um ponto que seja prazeroso, que traga saúde, que traga resultado, mas que a gente consiga ter uma vida feliz e satisfatória e prazerosa. O tal do equilíbrio. O tal do equilíbrio. É boa essa busca eterna do tal do equilíbrio. E outra questãozinha aqui, deixar para o pessoal também umas dicas práticas, né? De como desfrutar de uma forma responsável e saudável desse consumo do vinho, nesses momentos de prazer, nesses momentos... Porque o vinho, ele conecta muito, a alimentação também conecta muito, a boa mesa conecta muito. E as pessoas acham que... se não comerem em excesso, ou se não beberem em excesso, muitas vezes não estão inseridas naquele momento social, naquela confraternização. Não, tu pode ir ali e degustar um bom vinho, e degustar com limite daquela boa mesa, mas estar sim no convívio das pessoas. Então, como que tu dá essas dicas para os teus pacientes em consultório? Então, uma coisa que eu sempre ensino para os meus pacientes é que a gente nunca deve ir para nenhum evento com fome. Né? Isso é uma coisa que a gente acaba fazendo errado. A gente pensa, hoje de noite eu vou ter uma janta, ou vou ter um casamento, ou eu vou ter, enfim, um jantar. E aí eu vou passar toda a tarde sem comer para poder chegar lá e comer muito. E beber muito, né? Tirar o atraso. Tirar o atraso. Ou economizar e tudo mais, para depois poder usar bastante. E eu sempre oriento que seja o contrário. Porque senão a gente exagera, aquilo deixa de ser prazeroso muitas vezes, daí tu sai estufado, sai mal, e aquilo de fato vai trazer um resultado pior, lógico. Então, assim, a minha dica é sempre procura manter a tua alimentação organizada, né? Faz um lanche algumas horas antes de ir, para que tu chegue no teu evento, né, naquele momento, e consiga selecionar o que tu vai fazer. E vai reconhecendo os teus próprios limites. Bebe o quanto tu tiver de fato com vontade, com prazer, mas não bebe só por beber, né? Come o que tu tá com vontade. Tem a sobremesa que eu gosto, escolhe, então eu vou comer aquela, legal, ok. Mas não come todas só porque estão disponíveis, né? Só que para que a gente chegue nesse momento, a gente tem que fazer uma preparação, tem que estar com consciência, não pode chegar morrendo de fome. Então, eu sempre oriento que a gente se prepare para o evento, tal qual a gente prepara a roupa, né, o look, a mulher se arruma e tudo mais. Prepara também esse ambiente interno para chegar lá e poder comer, e poder beber e apreciar de uma forma consciente, né? Não, eu nunca sou a favor de que a pessoa não possa se inserir num contexto social. Mas a gente tem que fazer isso de forma responsável, bem como tu falaste. Sim, ou até daqui a pouco assim, te prepara, vai num restaurante, dá uma olhadinha no cardápio antes, te organiza, vê o que tu vai escolher. Não chega lá daí com fome, no improviso, na pressa.
te atira em qualquer coisa. Aí a gente come, eu brinco com os pacientes, a gente chega, por exemplo, num casamento com muita fome, a gente come todas as entradas. Aí chega na hora do prato principal, nem já não tá consegue nem apreciar. com fome, depois te atira na mesa de doce de novo. E aí, vamos lá, pros drinks, a mesma coisa. Chega lá, toma um monte de drink, aí na hora de apreciar, sei lá, um vinho melhor, aí já nem... Já tá até enjoado. Já tá até enjoado. Verdade. E agora, então, assim, nessa pegada que tu também és educadora física, nessa pegada mais do exercício, o que tu acredita, assim, na questão do exercício físico aliado a uma boa alimentação? Desenvolve um pouco aí para nós essa questão do exercício. O exercício faz tudo parte... se complementando. Exato. Tudo faz parte de um circuito, né? Que precisa tudo caminhar junto. O exercício regular, né? E hoje a orientação da Organização Mundial da Saúde é que a gente faça exercício diariamente. O que seria, né, esclarecendo esse exercício regular? Ele é 3 vezes por semana? Ele é todos os dias? Na verdade, a gente gosta de dar uma escapada desse exercício, né, regular. O que seria o exercício? Se eu não me engano, são 300 minutos por semana, exercícios moderados. Isso eu tenho que dar uma revisadinha. Ou menos minutos de forma um pouco mais intensa, né? E a gente divide da forma com que cabe na nossa rotina. Isso também eu falo bastante para os pacientes, que a gente tem que respeitar a nossa individualidade. Sim, feito melhor do que perfeito também, Feito né? melhor do que perfeito. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que trabalham das 8 da manhã às 6 da tarde, tem filhos, tem rotina de casa. Se eu obrigar essa pessoa a fazer exercício todos os dias, vai chegar uma hora que a pessoa vai dizer assim, eu não aguento, ela não vai dormir, ela não vai descansar. Aí não adianta, né? Então a gente... Vira um karma, saco. Um martírio. Então, a gente tem que procurar encontrar um exercício e um momento que a gente consiga desenvolver aquilo de forma prazerosa e, de fato, que faça sentido pro corpo. Porque também não adianta, tu dorme mal, tu come mal, e aí tu vai te exercitar. Vai funcionar aquele exercício? Claro que não. Bocejando, carregando corrente. Várias vezes eu atendo pacientes que me contam que não se alimentam antes de ir pro treino, passam o dia inteiro trabalhando e vão pro treino. Gente, é lógico que aquele exercício não tá cumprindo o papel dele. Então, não é só fazer o exercício, é fazer o exercício de forma otimizada, de forma eficiente. Bom, se eu consigo fazer 3 vezes, ok, vamos fazer essas 3 vezes serem o melhor possível. Eu tenho disponibilidade de tempo, eu estou num momento mais tranquilo da minha vida, beleza, vamos fazer todo dia. Mas também a gente tem que achar, às vezes os pacientes me perguntam, qual é o melhor exercício? Não tem o melhor exercício, tem o melhor exercício para ti, para a tua rotina, para as tuas possibilidades, para a tua capacidade, para o momento que, né, a gente é mãe. Vivendo, exato. Claro. Tu tem filho também, né? Quando os meus eram bem pequenininhos, eu não conseguia, era impossível. Eu tava com 2 crianças pequenas em casa e eu não ficava desesperada com isso. Assim, as coisas vão se reestruturando, eu fui conseguindo voltar. A gente tem que respeitar os ciclos da nossa vida. Porque a saúde mental, ela é tão importante quanto a saúde física. Então, não adianta eu querer impor para mim uma série de... Obrigações, imposições que tu não consegue cumprir. Aí a gente vive com aquela sensação de que tá devendo. Devendo sempre. Né? Então, eu penso que a gente tem que estar muito consciente do nosso processo, da nossa individualidade. O equilíbrio, de novo, né? Aqui. Dormir bem, se alimentar bem, conseguir fazer uma boa prática de exercício regular, seja esse regular todos os dias, um ideal de todos os dias, ou 3 vezes por semana, mas de forma eficaz, saudável, com a mente, com o corpo. Isso, né? E cuidar da nossa saúde psicológica também, né? Eu acho que os momentos de socialização, eles têm um pouco a ver com isso. Porque a gente precisa ter esses momentos de tranquilidade, de desligar um pouco a mente, para que a gente também se reabasteça para poder voltar para a rotina no dia a dia abastecido. É isso aí. É isso aí. Bom, estamos chegando no final aqui do nosso podcast e agora nós temos um quadrinho que se chama Wine Drops. Vamos lá. Vou te fazer umas perguntinhas. Dica. Vinho tinto ou branco? O vinho tinto é o mais rico nos polifenóis e resveratrol, né? Então, ele é, sim, o carro-chefe aí da saúde cardiovascular. Então, vinho tinto. Para você, vinho é? Celebração. Boa. Na dieta, vinho pode ou não pode? Pode acompanhar de hábitos saudáveis. Boa.
como equilibrar o consumo do vinho com o objetivo de controle de peso. É um desafio. Mas tudo tem jeito. Mas é possível. É possível. É possível. É possível. Com responsabilidade e com um bom profissional. Boa. E por último, então, uma dica para quem quer ser saudável apreciando um bom vinho. Cultive bons hábitos, se alimente de forma variada, tenha boas relações, se exercite e quando estiver nesses momentos especiais, faça com prazer. Muito bacana, isso aí, ótimas dicas para o pessoal aí aproveitar. Isso aí. Gente, foi um prazer estar aqui contigo, Roberta, te conhecer, essas ideias, trocar essas ideias, essas experiências aqui no meu Wine Now. Fiquem ligados, continuem nos acompanhando, vem muita coisa boa por aí ainda. Obrigada pelo convite, adorei e fico à disposição para a gente conversar e trocar mais ideias. Então tá.